Agora foi, tá vendo? Agora pra mim apareceu. Era maquiagem, né? Maquiagem. O Instagram tá me boicotando. Pior que agora a galera não entra mais, porque é a terceira tentativa que a gente tá fazendo. A galera tá entrando agora. Agora foi. Show. Márcio, cara, obrigado por aceitar aí o convite pra gente bater um papo aqui. É uma véspera de feriado, deve ter uma galera viajando aí, mas vamos bater um papo. Vou te explicar de onde surgiu aqui o bate-papo do Carvalho. Na verdade é o seguinte, eu quero chamar uma galera, estou chamando já, você é o terceiro convidado aqui, para falar sobre marketing, empreendedorismo, negócios, enfim, esse universo aí que eu vivo diariamente. Mas, na verdade, eu chamo as pessoas aqui para aprender com elas, tá? Então, hoje, o meu objetivo aqui é aprender contigo e quem acompanha a gente aprender também, aprender junto comigo, tá? Por isso que é o bate-papo do Carvalho. Eu vou mais fazer perguntas, saber aí tua visão do mercado, de marketing, enfim. E a galera que tá junto aí acompanhando vai aprender junto comigo, beleza? Não, legal. Eu agradeço a oportunidade desse bate-papo. Já tô vendo aí, ó, tem um monte de aluno entrando, ó. Tá bacana, tá vendo? Tá com moral com os alunos, hein? Tá vendo, cara? Tá vendo? O pessoal tá sentindo falta de estar na aula agora, com certeza. E aí, eu agradeço. Não, bacana a oportunidade. Acho importante esse bate-papo, assim, acho sempre válido, assim, a gente trocar figurinha com o mercado, trocar figurinha com o que está acontecendo de novo, e a gente tentar passar um pouquinho aí a nossa experiência, a nossa vivência aí para a galera. É isso aí. Fala um pouquinho aí o que você faz, para quem não conhece você, quem é aqui da minha lista, fala aí um pouquinho do seu trabalho. Putz, eu sou publicitário de formação, tô no mercado aí atuando já tenho uns 20 anos de experiência no mercado. Sou professor, né? Estou professor aí desde 2008 e comecei minha trajetória como professor desde 2008 e na Exanc lá desde 2012 e descobri, assim, é uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa assim, eu sempre falo isso, ser professor hoje me deu uma outra visão da profissão, me deu uma outra visão de atuação no mercado, me deu uma bagagem enorme, assim, uma troca de experiência com as pessoas que a gente, que é o nosso dia a dia, né? A gente lida com pessoas o tempo inteiro e o aluno, ele faz com que a gente sempre esteja atualizado com o mercado. Então, isso é importante para os dois lados. Eu acho que eu sempre falo na sala de aula também que é o momento que os dois lados aprendem, né? Eu transmito a experiência da vivência desses 20 anos aí e eles, com cada turma eu aprendo um pouquinho, com cada pessoa, cada aluno em especial me traz uma experiência nova, então é importante isso aí. E você também, além de professor, você atua no mercado? Isso. Estou no mercado aí, como falei, mais 20 anos. Hoje eu tenho minha própria empresa, né? Atuo como consultoria na área de comunicação, né? Tenho alguns braços aí com alguns parceiros, tudo, mas hoje eu estou atuando dessa forma e mesclando aí. O professor também trabalha, né? Você trabalha com o que, professor? Pergunta, né? Legal. E deixa eu te falar, eu me formei em 2007 em marketing. De lá para cá, mudou muita coisa. Muita. Naquela época, quando eu me formei, acho que não tinha nem smartphone. Era aquele celular de cobrinha ainda, sabe? Como é que você enxerga, assim, como é que as faculdades elas estão se adaptando a essa mudança cada vez mais rápida aí de ferramentas, né? Principalmente o marketing digital aí. Ele não mudou os conceitos básicos no marketing, mas ele mudou a forma como você tem que trabalhar hoje o marketing, a comunicação, né? Como é que as faculdades fazem para se adaptar a isso? Porque você entra na faculdade hoje, daqui 4 anos, pode ser que muita coisa mudou, né? Como é que você vê, assim, a faculdade buscando se adaptar aí ao mercado? O processo eu acho que é o mesmo. Assim, o mercado ele, como você falou, o mercado mudou bastante. Eu me formei, aí eu sou da velha guarda, isso é de 2007.
eu me formei, a minha primeira formação foi em 99. Pô, então, o celular, sei lá qual era que tinha, né? Nem tinha, né? Era o startup lá. Pô. Então, cara, eu acho que essa mudança, essa adaptação do mercado da educação, eu acho que é um processo natural também da própria vivência que o mercado exige. Então, por exemplo, se eu pego a minha própria experiência na formação, né? Eu pego lá a minha turma de publicidade quando me formei, se você perguntasse na sala de aula, por exemplo, quem quer trabalhar com criação, eu dou até esse exemplo em aula, quem quer trabalhar com criação publicitária, era assim, 99% falava que queria. Não existia quem quer trabalhar com planejamento, quem quer trabalhar com marketing, mídia, então. Putz, eram áreas que eram meio... Tipo, tinha um preconceito sobre essas áreas, né? Atendimento, nem se fala. Hoje não. Hoje eu percebo que você pergunta isso em sala de aula, você já vê uma mudança até na visão do aluno. Então, a importância hoje de um do planejamento, da estratégia, né, dessa vivência com o mercado, assim, de uma forma muito mais estratégica do que simplesmente ganhar prêmio, oba-oba, que era o glamour da publicidade, isso mudou. E as faculdades estão percebendo isso, as faculdades já entenderam isso de certa forma, e isso é um trabalho que a gente faz diário na sala de aula, porque assim, o aluno hoje também é um aluno que, do perfil hoje, né? Não só o aluno, mas o perfil dessa galera nova, que é um aluno que precisa de motivação o tempo inteiro. É uma galera digital, que é uma galera que quer, ele quer novidade, ele quer... Então, se você dá um exemplo, de 2016 para ele, já 2016, não tem como, eu tenho que falar do outro. Já foi, eu tenho que falar de agora, eu tenho que falar de 2018, ali final de semestre de 2018, entendeu? Para 2019, não tem como, não cabe mais esse tempo, né? As coisas acontecem muito mais rápido. Então, acho que muito mais dinâmico, né? Muito mais. O aluno, às vezes, a gente debate cases, por exemplo, em sala de aula, de coisas que aconteceu na manhã, né? Putz, seu professor, você viu o que aconteceu agora de manhã? Né? Então, o mercado está assim, né? E com tudo. Então, faz parte. Né? Você deu um exemplo bacana, porque eu lembro que na época de faculdade os cases não eram tão novos assim, né? Eu acho que teve uma mudança muito grande, assim, com o digital, né? Então, porque justamente isso, assim, as coisas tinham um time diferente de acontecer, né? O que acontecia, o case positivo ou negativo, ele durava muito tempo, assim, porque era uma experiência, caramba, você viu o que aquela marca fez, você viu o que aquela empresa fez. Hoje já é meio que comum, a coisa acontece novo o tempo inteiro, né? E o mercado... Fala, desculpa. Não, eu ia falar, tem sempre alguma coisa surgindo assim, de repente, e desaparecendo com a mesma velocidade, né? Sim, o mercado digital favoreceu muito isso, né? O acesso. Então, até também falo, o que favoreceu muito até as pequenas empresas, as pequenas marcas, que não tinham essa visibilidade de comunicação que hoje o mercado digital favoreceu. Então, eles estão muito fortes nas redes sociais, pequenas empresas que não têm um grande poder de investimento e que estão fazendo muita coisa legal, né? Sim. E que estão aí. Você tocou um ponto legal aí, são as pequenas empresas, elas estão tendo acesso à comunicação, né? Então quem tem um produto bacana, um serviço legal, acaba conseguindo se destacar de uma maneira mais rápida, que talvez ela não tivesse essa mesma velocidade, ela não tivesse esse mesmo sucesso, se ela não tivesse acesso às ferramentas que tem hoje, né? Uma rede social, o boca a boca é muito mais rápido, né? É o boca a boca digital, então acaba sendo muito mais rápido. Acho bem bacana isso daí que você colocou. Bacana. Isso, deixa eu te perguntar pode falar. Isso exige, por outro lado, né, na própria formação do profissional, também um diferencial. O profissional hoje que atua principalmente com comunicação, ele precisa ser esse cara mais rápido, ele precisa entender que ele vai circular por... Eu ainda não excluo a mídia tradicional, acho que tem uma grande importância ainda. Eu acho que ainda não dá para a gente focar 100% da comunicação digital, mas é preciso que o aluno ele mescle esses dois caminhos, ele entenda a importância desses dois caminhos e a vivência aí de acordo com o cliente para usar esses dois caminhos. Show. E a pergunta que eu ia te fazer tem a ver com isso, né? Eu ia te perguntar justamente assim, quais são as competências que você vê
que esses alunos que estão agora na faculdade, eles precisam ter para se adaptar ao mercado de trabalho? Assim, algumas características talvez que eles já tenham, que alguém que vem um pouquinho, uma formação um pouquinho mais antiga, assim, não teve em relação ao digital, que eles já trazem isso naturalmente, e talvez algumas outras competências assim que você vê que o mercado está exigindo e que talvez você veja assim que é um pouquinho deficiente hoje nos estudantes, vamos colocar assim, na galera que está chegando no mercado agora ou para quem vai chegar daqui um tempinho. Quais são essas competências que você enxerga assim? Eu acredito assim que a minha geração, por exemplo, era uma geração que se apoiava muito nas competências técnicas, né? Ou seja, as habilidades técnicas que a gente tinha em relação à própria profissão que a gente atuava ou à própria área que a gente atuava. Hoje, existe um processo natural, acho que pelo que eu percebo, do profissional de hoje, que ele precisa estar mais integrado com outras áreas. Então, eu sou formado em publicidade, mas eu tenho que conhecer um pouco como o jornalista trabalha, eu preciso conhecer um pouco como relações públicas trabalha, como o cara de marketing trabalha, como o cara de design gráfico trabalha o design de uma forma geral, né? Eu preciso interagir com outras áreas. Então, isso, além das competências técnicas, eu acho que a gente precisa caminhar também para as competências comportamentais, lidar com esse emocional, né, de tudo acontecendo ao mesmo tempo, né, a carga de estresse absurda que, a mídia digital, como você falou, acelerou muito esse processo, então tudo acontece mais rápido. Então, hoje você vê, por exemplo, o número de afastamento nas empresas é muito mais por fatores emocionais do que fatores, né, acidente de trabalho, coisas propriamente ditas. Né, o emocional hoje, tem muitas síndromes aí que estão surgindo, justamente por esse apelo emocional, essa força emocional. Então, trabalhar esse profissional precisa também estar envolvido com isso, além do que a gente também até fala muito isso em sala de aula, na própria Exanc, que são as competências gerenciais, né? Porque você vai lidar com vários projetos ao mesmo tempo. Né? Muitas vezes você está encabeçando vários projetos, porque hoje a gente também percebe que não tem, hoje a função de equipe, ela ganhou uma força muito maior do que simplesmente uma pessoa comandando, né? O comando, ele é muito compartilhado hoje, né? Então, não existe uma hierarquia, né? Exatamente. Hoje é muito mais verticalizado. Muito mais, exatamente. Horizontalizado, não? Horizontalizado, talvez seja essa. Não, mais de cima para baixo, todo mundo trabalhando no mesmo nível, né? E todo mundo tem algo a acrescentar, justamente porque o mercado mexe com essa coisa de ter essa questão mais integrada. Então, a minha habilidade vai completar a outra e o outro vai me ajudar em outro ponto. Então, tá todo mundo muito na mesma linha, né? Perfeito. E você falou um negócio que eu achei muito legal, que são competências emocionais e comportamentais, né? O pessoal fala que às vezes alguém é contratado pelas competências técnicas e é demitido pelas competências comportamentais, né? Então eu vejo muito isso, as empresas que buscam recrutar, e não vou falar só de agência, talvez seja o mercado mesmo de trabalho, sim. Hoje elas estão buscando muito mais a parte comportamental da pessoa, que isso é muito difícil de você ensinar, transmitir, porque a parte técnica ela consegue aprender, né? Sim, então, a parte técnica a gente desenvolve, né? A gente consegue trabalhar isso. Né? A parte emocional comportamental, é uma transformação que você realmente está fazendo. E a gente vê hoje, por exemplo, o jovem, né? Aí vem o lado ruim das questões digitais, né? Eles ficam muito isolados. Você entra numa sala de aula, às vezes tem várias pessoas, eles estão conversando e não estão conversando, né? Tá todo mundo no seu mundo ali, né? Apertando o botãozinho, conversando no WhatsApp e tal. E eles não há essa integração, essa troca, às vezes olhar para o lado, cara, e aí o cara vai se isolando. Então, o trabalhar em equipe, eu acho que hoje eles não estão acostumados, né? Tá tudo muito individualizado. Eles acabam caindo na armadilha do digital, né? Exatamente. Podem trabalhar com isso, mas vira uma armadilha. Eu mesmo, no dia a dia, às vezes trabalhando, quando você está fazendo alguma coisa dentro da rede social para um cliente, você para
Vê alguma coisa ali no teu feed, pronto, já era. Aí você fala, vou dar aqueles 5 minutinhos de pausa, você viu, 5 horas de pausa. Você... É legal. Vou te mandar aí, vou te mandar uma pergunta aqui da Nina, que ela fez. Ela perguntou se você acha que hoje em dia a saúde mental ela é mais levada em conta no âmbito profissional, que antigamente talvez as pessoas não prestavam tanta atenção nisso. Você acha que isso hoje é mais levado em conta? Muito, cara. Quem falou? A Nina? A Nina, isso. Nina, eu acredito sim, viu, Nina? Porque hoje a pressão é muito grande para as coisas acontecerem de forma muito rápida, né? Então, o mercado exige isso. Essa velocidade acaba também agredindo a gente mentalmente. A gente não tem mais hora, a gente não tem mais das 8 às 18 para trabalhar. Né? A gente estava conversando outro dia, a gente trabalha 8, meia-noite, o WhatsApp, o cliente manda uma mensagem às 11 horas da noite, ele acha que tipo 11h15 tem que estar respondendo, porque se ele te mandou. Né? Então, essa coisa mexe. Então, o teu descanso mental é tão importante para você desenvolver o lado técnico, né? Se você não estiver descansado, se você não estiver emocionalmente trabalhado, isso vai te comprometer tecnicamente também. Eu vejo o seguinte, eu vejo que é difícil você analisar a parte emocional da pessoa até que ela esteja numa situação de pressão. Então, o que talvez acabe acontecendo é que numa entrevista, na hora de você entrar ali para trabalhar numa empresa, você pense uma coisa, o recrutador, a empresa, enfim, tá imaginando uma outra. E aí, na hora que do dia a dia ali, talvez não role esse flow aí entre os dois, né? E aí acaba gerando uma ansiedade, tanto na empresa, em quem está num cargo de liderança, quanto no empregado. Enfim, eu acho que realmente isso precisa ser mais trabalhado, porque é muito fácil, talvez, para uma empresa exigir inteligência emocional de quem está entrando, de um funcionário, do que para um líder ali. E quem tem que ter a maior inteligência emocional talvez seja o cara que vai liderar, né? A pessoa que vai liderar, o dono da empresa, falando de uma pequena empresa. Eu acho que isso falta pra caramba, né? Exigir de quem é um funcionário e não exigir de um líder, né? Muitas vezes, um líder ansioso, ele passa essa ansiedade pra galera, né? Eu acho que, respondendo, acho que às vezes vale essa reflexão, né? Sim. E se você levar isso para a sala de aula, é importante também. Então, eu, por exemplo, procuro jogar essa pressão no aluno, fazer ele dar esse start, aí os alunos xingam, né? Pô, trabalha para hoje. Não, vamos fazer um trabalho hoje para hoje. Mas, professor, não, vamos resolver hoje, vamos apresentar hoje já. Vira real, né? A vida real é assim. Vira real. Pô, né? Pô, às vezes eles falam, para semana que vem, queria eu que tivesse trabalho para semana que vem, né? É no dia, assim, mas ao mesmo tempo também, eu acho que o braço do professor também a gente tem que entender, e eu acho que eu procuro, à medida do possível, procuro fazer isso, é entender também que o professor não se limita também só à sala de aula, né? Justamente porque às vezes o aluno tem problema, às vezes ele está num problema emocional externo, e às vezes eu preciso conversar com o aluno e dar essa liberdade para o aluno também se abrir para você, para de repente a gente se ajudar, né? Putz, professor, hoje eu estou passando por esse problema na empresa. Então, eu procuro estender esse braço também, porque eu acho que é importante não se ficar na sala de aula. Você acrescenta aluno na rede social, os caras te perturbam, mas é importante isso, cara, é importante, faz parte, eu acho. Sim. Legal. E deixa eu te perguntar aqui, para a gente não se alongar muito, eu tinha 2 perguntas, mas eu vou transformar elas numa só, tá? Qual é a importância que você acha que tem para quem é um aluno, ou quem está ingressando agora no mercado de trabalho, buscar cursos extracurriculares, assim, que complementem o que ele está aprendendo na faculdade? Um curso talvez de formação específica numa área do marketing digital, ou você comentou de mídia, vamos sair um pouquinho do digital, um curso específico para planejamento de mídia, e já fazendo um gancho também, a importância de você ler livros, né?
Eu, de uns tempos para cá, tenho lido muito. Confesso que na época de faculdade eu não lia muito, e eu vejo o quanto que isso faz falta hoje, né? Se um ano e meio para cá que eu venho lendo muito, eu percebi um salto muito grande, né? De conhecimento, de argumentação, de tudo. Então, como é que você vê a importância de cursos, fazer cursos extracurriculares fora da faculdade, ou os que a faculdade oferece, e a leitura de livros de temas diferentes? Sim. Vamos pelos cursos, assim, vamos começar pelos cursos. Eu acho importante por dois motivos, assim. O primeiro é você, de repente, buscar especialização, de repente, algo que você vivenciou dentro da faculdade e que você, de repente, se interessou mais, de repente, buscar outras opiniões, isso é importante, tá? Você, de repente, o mesmo assunto ser abordado por pessoas diferentes, porque você vai ter outras visões sobre o mesmo assunto e vai te dar, de repente, um entendimento mais completo sobre aquilo e vai te completar também em alguns pontos que, de repente, algumas lacunas que ficaram dentro da sala de aula. Então, eu acho que até desenvolver um senso crítico, né? Exatamente. Você também não se prende só à opinião de um, né? Então, porque a gente troca a vivência em sala de aula, mas é importante ele ter outras experiências. E as experiências vão fazer parte do processo dele profissional. E o outro ponto, que eu também considero fundamental, que é o lance com as pessoas. É o network que você vai desenvolver com outras pessoas, os profissionais, concorrentes, entre aspas, seus, mas que são uma concorrência sadia. Você está tá aprendendo com outros profissionais, de repente, eu estou na sala de aula com você, eu tive uma experiência que, de repente, você está passando por isso agora e eu posso te complementar uma solução ou algo que eu fiz. Então, essa integração, voltando para aquilo que a gente falou lá do começo, essa integração de profissionais, então, e de futuros profissionais também, alinha tudo de uma forma bem bacana, bem positiva. Então, acho que faz parte do processo de aprendizado. Vai além do acadêmico, né? Do acadêmico, mercado mesmo da vida real. Exatamente. É a extensão da sala de aula, né? É a extensão da sala de aula. Muito bom. E a parte dos livros, cara, eu acho que assim, lógico, cara, eu acho que faz parte do amadurecimento também. Eu sou de ler muita coisa técnica, né? Muita coisa voltada para minha área. Mas eu acho importante também a gente ler coisas bobas, digamos assim, coisas que também não são tão diretamente ligadas ao nosso assunto de interesse, assim. Por quê? Porque isso vai te abrir culturalmente para outras coisas. Vai virar aquela chavinha da criatividade, quem trabalha com comunicação, a gente fala de diversos assuntos o tempo inteiro. Eu estou falando agora de cachorro, da tarde, daqui a pouco eu estou falando de idoso, depois eu estou falando de criança. Então, quantos produtos e quantas marcas passeiam por esse mercado e quantos assuntos. Então, quanto mais a gente lê, cara, e hoje aí volta para a coisa que você falou no começo do digital, a gente tem muita coisa gratuita, muita informação que está ali, além da primeira página do Google, né? Então... Com certeza. Não, legal. Isso que você falou, acho que é um ponto bacana. É realmente ler coisas fora da sua caixinha ali, né? Para você ter uma bagagem bacana, porque eu acho que a criatividade ela está muito ligado à quantidade de culturas, de informações, de conhecimentos diferentes que você tem. Você consegue, com o tempo, juntar ideias completamente diferentes e criar algo que, entre aspas, é novo, né? Então, eu acho muito bacana, legal esse ponto. E, bom, acho que a gente já está chegando aqui no final desse bate-papo. Não quero tomar muito mais do seu tempo, foi muito bacana, bacana mesmo. E eu já te preparei, tá preparado aí para a parte final aqui? Isso é contigo, se tu não mandar beijinho... Não, sem beijinho, sem beijinho. Eu queria que você deixasse aí um ensinamento, uma frase final aí para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, para o pessoal aí curtir o feriado aí, curtir a Páscoa.
Se tem alguma frase assim que você acha bacana aí para deixar de lição final pro pessoal? Cara, eu acho assim, antes de eu falar da frase, eu acho que é o que a gente, né, foi o que a gente conversou bastante hoje, mas eu já queria também agradecer aí a oportunidade, cara, que você me deu aí, cara, de conversar, esse bate-papo, conta comigo aí. Eu também já te convido, né, pra gente bater um papo lá na sala de aula, agora no meu universo lá, Vamos pra lá. gente conversar, trocar ideia lá, marca um dia, fica à vontade, a gente troca uma figurinha, será bem-vindo lá, com certeza. E eu acho que o que a gente pode passar de final é que eu acho que a transformação também é um processo de aprendizado, cara. Eu acho que a gente pode fechar com essa frase aí, que é o que a gente vem vendo hoje. O mundo vem sendo transformado, as pessoas estão se transformando, a forma de se comunicar também está se transformando, e a gente está nesse processo de aprendizado constante, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, acho que fecha dessa Por mais forma. Por mais tempo de mercado que você tenha, mais experiência que você tenha, eu aprendo todo dia, cara. Cara, todo dia eu aprendo, cara. Não tem, já sei de tudo, isso eu já domino, cara. Não, putz, pode ter coisas que eu tenho mais experiências, mas assim, cara, aprendizado é constante. É o que a gente falou, coisas novas acontecem o tempo todo. O tempo todo. Com certeza. Então... Beleza, Márcio, cara, brigadão. Foi muito legal esse bate-papo, passou muito rápido, né? Pô, passou mesmo. Eu olhei aqui no relógio achando que tinha 10 minutos, já passou meia hora aí que a gente está batendo um papo. Então eu queria te agradecer pelo convite, por disponibilizar aí essa meia horinha aí para a gente bater um papo. Eu vou liberar depois esse vídeo aqui pro pessoal, vou divulgar o link aí pro pessoal, quem perdeu ou quem pegou na metade aí poder ver. Mas já fica aqui um agradecimento para você, beleza? Legal, a galera que participou, a galera que entrou aí, tá ouvindo aí, bacana. Um abraço para vocês aí também. Obrigado pela audiência aí. Show, Márcio. Obrigado, Valeu, Guilherme. Até mais. Valeu. Cara. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.